Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite seja uma noite de bênção, uma noite de aprendizado, que nós possamos entender a vontade do nosso Deus em cima de tudo aquilo que nós temos visto e que nós vamos ver desses dias adiante. Quero os convidar-nos a fazer uma oração. Quero orar pela sua vida, orar por este culto. Quero aqui também, antes de iniciarmos essa oração, quero fazer um agradecimento aos irmãos que estiveram orando pela vida do seu Daniel. Nós estivemos aí durante umas 3 semanas orando pela vida dele, mas os planos de Deus foram outros, né? O seu Daniel, ele faleceu e agora as nossas orações são para a sua família. Recebemos a notícia ontem à noite e nós queremos orar pela vida da sua família e que o Senhor, ele possa confortar os corações daqueles que estão, não somente eles, mas daqueles que estão perdendo os seus entes queridos. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por este culto, e que o Senhor, ele venha confortar os corações que estão tristes nessa noite. Amém? Oremos. Senhor, nós te damos graças pela tua presença, para que todas as coisas, Senhor, estejam diante de ti. Não sabemos, Senhor, até onde vai essa situação, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor tem colocado isso em nosso coração, sobre as nossas vidas, e mesmo assim, Senhor, temos alcançado muitas pessoas, Senhor, que nunca alcançamos. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que este culto, que esse ensinamento seja para a glória do Teu nome, e que seja de um grande entendimento para aquele que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Quero louvar a Deus com o hino de número 300, hino de número 300. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor.
quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus. Ele é a nossa esperança, irmãos, sempre, em todo momento, em todo tempo. Jesus Cristo, Ele é a esperança que nós temos. E a nossa esperança, nós sabemos que ela morreu, mas ressuscitou, que é Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para que pudéssemos estar aqui para a glória do nome do Senhor. Quero aqui convidar o presbítero Fernando, que estará já fazendo a leitura e já dando continuidade. Meu irmão, fique alerta, preste atenção naquilo que Deus Ele tem para falar conosco, e eu tenho certeza, irmãos, que grandes coisas nós vamos aprender nessa noite de hoje. Meus irmãos, paz do Senhor aos irmãos, graças a Deus, os irmãos que estão em casa, que Deus possa continuar vos abençoando nesta noite. Estamos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para juntos nós falarmos da boa e poderosa palavra de Deus. Nós estamos em um estudo onde estamos falando acerca daquilo que vai acontecer
com a igreja do Senhor, com a noiva adornada, a noiva amada. Nós fizemos já um primeiro dia, que foi a segunda retrasada. Na terça-feira passada, da semana passada, não foi possível estarmos aqui, devido ao tratamento da minha mãe. Eu notifiquei ao pastor Paulo, graças a Deus que ele compreendeu. Mas hoje aprove o Senhor de nos dar a oportunidade de estarmos aqui para falarmos da boa palavra de Deus. Eu quero, junto com os irmãos, fazer uma leitura que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, e o versículo é o versículo 1, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Graças a Deus. Somente até aqui, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos falando acerca das últimas coisas. É um assunto escatológico, o arrebatamento. É um assunto que nos prende a atenção, porque é aquilo que vai acontecer com a igreja e é aquilo que deve estar ardendo e queimando nos corações daqueles que buscam e servem ao Senhor. Falar de arrebatamento, a nossa alma tem que se encher de alegria, porque nós temos que ter uma certeza: Cristo, Ele zela em cumprir a sua palavra. E dentro da Bíblia nós temos pelo menos, tem muitas mensagens, mas 3 delas são as maiores que nós podemos ver na Bíblia, que é a mensagem da cruz, a mensagem do Pentecostes e a mensagem do arrebatamento. Na primeira aula, ou no primeiro dia do estudo, nós falamos um pouquinho sobre os sinais, e nós nos preocupamos em mostrar aos irmãos que a igreja está evidenciando ou vivenciando neste momento sinais da volta de Cristo. Nós estamos aí sofrendo com uma grande pandemia, um grande vírus que nos acometeu, e isso nada mais é do que os gritos, os alertas, os sinais de que Cristo está às portas. E breve vai voltar para buscar a sua igreja adornada. Desde já eu vos digo, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser a qualquer momento. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o arrebatamento e o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. Porque nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter a mensagem da cruz gravada em nossos corações e glorificar a Deus todos os dias, porque temos uma certeza. Qual é a certeza da igreja? De que somos salvos, de que desfrutamos de uma tão preciosa salvação, que Cristo nos proporcionou no Calvário, derramou sobre nós o seu Espírito Santo, e agora nós temos testificado todos os dias em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós, de que estamos aguardando uma bem-aventurada esperança.
Qual é a bem-aventurada esperança do crente? Nada mais do que a volta de Cristo para buscar o seu povo, o povo que ele separou e comprou para si. É o povo de Deus, glória a Deus. Falar de arrebatamento, a gente tem que ter em mente que arrebatamento nada mais é do que ser tirado com força, da terra, do que rapto. Nós acreditamos que o arrebatamento ele é de uma forma iminente, será de uma forma repentina. Por isso que por muitas vezes Cristo ele alertou aos discípulos e à sua igreja para que nós estivéssemos andando sempre preparados, como alguém que estivesse em guerra, em batalha. Por isso que o Jesus Cristo ele disse aos discípulos que quem não tivesse espada, vendesse a sua capa apressadamente e comprasse uma espada. Por quê? Porque a partir de então nós entraríamos em peleja, nós estaríamos atentos, falando de uma atenção, falando de um modo de espera, nós estamos aguardando algo maior. Então nós temos que agora estar olhando para o céu com o sentimento de que logo, logo nós estaremos lá. Jesus Cristo voltará para buscar a sua noiva adornada. Então eu não vivo por vista, eu vivo por fé. É por isso que Paulo, por muitas vezes, ele ensinou a igreja dizendo que não poderiam viver ou andar como vivem os demais que não têm esperança. Não, de maneira nenhuma. Nós temos uma esperança maior queimando em nossos corações. E qual é a bendita esperança do crente? É a volta de Cristo. Então eu já não posso mais viver sem compromisso nenhum. Eu não posso ter uma vida à la volonté, como dizia o nosso amigo Buga. Eu tenho que andar vivendo, aguardando a volta de Cristo, sabendo que eu tenho um compromisso maior com alguém, sabendo que eu sou o noivo, sou aliançado para com aquele que me chamou. Me chamou da onde? Das trevas. Me colocou aonde? Em Cristo, na luz. E eu agora sou salvo. E sou participante desta tão grande salvação. A Bíblia nos ensina que é um arrebatamento repentino, de uma forma eminente. Será num abrir e fechar de olhos. Na leitura que ora fizemos, Paulo ele está dizendo aos Tessalonicenses aqui, no versículo 2, que o Senhor ele virá de noite como um ladrão. O Senhor virá como um ladrão de noite. O que é que Paulo está querendo dizer com esta expressão de que Deus ou Cristo virá como um ladrão de noite? Nós temos que entender esta expressão porque Pedro também, na sua carta, ele também faz menção, segundo Pedro capítulo 3, no versículo 10, Pedro usa exatamente a mesma expressão que Paulo usou aqui, dizendo que Cristo viria como um ladrão de noite, para nós estarmos atentos e vigiando. Porém, a expressão ladrão, ou vir como um ladrão de noite, é Paulo e Pedro ensinando a igreja de que será de repente, de uma forma repentina. Só que para nós, como igreja, esse de repente não é para nós. Este ladrão não é para a igreja do Senhor. Porque Cristo não virá na minha vida ou buscará a sua igreja de uma forma como se nós não estivéssemos esperando, de maneira nenhuma. Eu estou aguardando Cristo. Então, para mim e para o meu ser, ele não virá como um ladrão, pelo contrário, ele virá como uma visita adornada, esperada, almejada. Então, de fato, será no abrir e fechar de olhos, mas eu estou aguardando por esse momento, eu estou esperando esse dia chegar. Eu estou vivenciando na presença de Deus, servindo a Ele em santidade, porque eu creio e acredito que serei participante deste acontecimento. Então, na minha vida, eu tenho que ouvir acerca do arrebatamento e acreditar e dizer: ora vem Senhor Jesus.
Ladrão, como um ladrão, é uma visita que eu não espero, que eu não aguardo, que eu não quero que ele chegue nunca. Primeiro que o ladrão chega sem avisar, e nós já estamos sendo avisados da volta de Cristo. Nós temos os anúncios acontecendo, os sinais, as profecias se cumprindo a cada dia, a cada momento. O que é isso? São evidências de que Cristo já está à porta. Então não tem como eu, como igreja do Senhor, ser pego de surpresa, de maneira nenhuma. A parábola das 10 virgens vai nos mostrar isso com perfeição, nos mostrando que existe um preparo para ser salvo? Não, mas um preparo para permanecer na condição de salvo e desfrutar desta tão poderosa salvação. Você vê que as 10 virgens eram iguais, eram donzelas, as roupas eram semelhantes, o cabelo era o mesmo, vamos pensar assim, mas a diferença foi vista quando ouviu-se o clamor do noivo, quando houve o grito dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Você vê no texto lá que somente 5 tinham, as prudentes tinham o quê? Reserva, estavam aptas, preparadas. Por quê? Porque já estavam aguardando o grito, o clamor, a chegada do noivo. Mas aquelas que não estavam esperando, estavam cochilando, que dormiram, tosquenejaram, foram pegas desprevenidas. E para estas, o Senhor veio como um ladrão. Ficou somente o prejuízo. Por quê? Porque agora a porta da graça fechou e agora se deram conta de que não há mais tempo. Grande foi o prejuízo. Tiveram uma vida na presença de Deus, mas não se tornaram participantes desta igreja. Porque uma coisa é eu estar aqui, irmãos, outra coisa é eu ser a igreja, uma coisa é eu participar do culto, outra coisa é eu entregar o meu culto. Então é hora de nós como igreja olharmos para essas dificuldades que estão nos rodeando, não como um mero telespectador que está assistindo os noticiários e dormindo e acordando como se nada fosse acontecer. Não, eu estou vendo o que está se passando e junto com a palavra de Deus, glorificando ao Senhor. Por quê? Porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja acontecerá. E para nós que somos salvos, não será prejuízo, ele não virá como um ladrão, mas para nós que somos salvos, nós estamos preparados, esperando, nós receberemos, ou melhor, ele nos receberá, como um pai acolhe o seu filho, como uma visita chega num lar que tanto nos esperam, glória a Deus. É assim que dormimos, é assim que acordamos, é assim que trabalhamos, é assim que padecemos algumas dificuldades, aguardando a bem-aventurada esperança. Glória a Deus. A igreja do Senhor não vive por vista, mas ela vive e sempre viverá por fé, aguardando a bem-aventurada esperança. Glória a Deus. Paulo, ou melhor, Deus, quando chamou Abraão, Deus lhe fez promessas. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, você vai sair da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e vai para uma terra boa, larga, que mana leite e mel. Ou seja, nós estamos como Abraão. Eu não estou andando como se não tivesse um caminho a ser perseguido. Não, eu não sei o que eu vou padecer, eu não sei o que me sucederá, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que aquele que me chamou e me vocacionou, ele tem um caminho traçado para a minha vida. É por isso que Paulo diz, aqui na leitura que lemos, que ele não nos vocacionou para a perdição, mas ele nos vocacionou para que vivemos e durmamos com ele para todo o sempre. Versículo 9 do capítulo 5. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu sou propriedade peculiar do Senhor. Era exatamente isso que Cristo quis dizer aos discípulos, quando Ele os chamou, quando Ele os vocacionou para algo maior.
Então, irmãos, entenda uma coisa no seu coração: quando falarmos de arrebatamento, nós temos um dono, nós temos um Senhor, e eu não vivo por vista, eu tenho uma bendita esperança ardendo e queimando em meu coração, que é a volta de Cristo. Desde então, eu não vou viver mais como vivem os demais, sem compromisso com nada, não. Eu agora sou compromissado com o Senhor, porque eu estou aguardando o arrebatamento da igreja, estou aguardando a volta de Cristo. E quando será? Não sabemos. Será de uma forma iminente, uma forma repentina. A palavra arrebatamento vem do hebraico arrancar, pegar, agarrar. É como que se fôssemos tirados exatamente com força. Assim como Abraão um dia mandou Eliezer, o seu mordomo, buscar uma noiva, Rebeca, para casar-se com Isaac, seu esposo, assim será no arrebatamento da igreja. Deus dará a ordem, os anjos trocarão a última trombeta para acordar os mortos, e Deus, Abraão, mandará o Espírito Santo Eliezer para buscar a sua noiva, que somos nós, para casar-se com Isaac, que é Cristo, que estará nos esperando nas nuvens. Quando isso será, irmão Fernando? A qualquer momento. Paulo, ele diz que é num abrir e fechar de olhos. Eu quero fazer menção desta leitura junto com os irmãos. Estamos aqui no estudo, então você deve ter sempre em sua mão a Bíblia, porque eu quero discorrer a palavra de Deus. Não adianta eu falar aqui e nós não comprovarmos junto as Escrituras. Por favor, abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o versículo 51 e 52. É Paulo dizendo que a volta de Cristo será em forma eminente. Versículo 51 de 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim Paulo: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo diz aqui que nem todos dormiremos, ele está dizendo que nem todos haveremos de morrer, mas todos seremos transformados. Porque há alguns que já partiram no Senhor. Então Paulo diz: em verdade vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e de que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Paulo diz aqui e enfatiza: é no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. Então é algo que vai acontecer de forma rápida, de forma repentina, mas lembrando e enfatizando: nós que somos igrejas, nós não seremos pegos de surpresa, porque só é surpreendido aquele que não está esperando. Nós esperamos, nós aguardamos. Então a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Mas irmão Fernando, e enquanto eu não sou arrebatado, enquanto o arrebatamento não acontece, como que nós temos que viver? Como que vamos vivenciar aqui na terra? Porque os dias são maus, os dias são difíceis, as tentações são grandes. Eu vou dizer a você e vou citar a você aqui o que Paulo disse a Tito. E por favor, eu te convido também a ler comigo em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13. É Paulo falando sobre o arrebatamento. E ele diz para Tito, capítulo 2, o versículo 12 e 13. Paulo diz assim, no versículo 12, para Tito: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, veja, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor, nosso Deus Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade
e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. O que é que Paulo está dizendo? Tito, tenha uma vida tranquila, viva bem nesta terra. Seja justo, seja honesto, seja um homem de valor. E lembrando, você está aguardando algo maior. Você está aguardando a bem-aventurada esperança. E qual é a bem-aventurada esperança do crente? É a aparição de Cristo nas nuvens com poder e grande glória. Aleluia! Essa esperança tem que arder em teu coração, tem que queimar em teu coração, tem que estar gravada na tua alma, sabendo que Cristo breve voltará para buscar a tua igreja. O escritor aos Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma, que quando alguém que está navegando em alto mar, ele pensa que o mar devido à tempestade vai afundar, mas ele fica tranquilo porque sabe que há âncora no navio e ele está seguro. Então a esperança do crente exatamente é a volta de Cristo. Então se eu digo que eu estou em Cristo, eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo para Ele, porque eu sou propriedade exclusiva. Veja que Ele vem buscar um povo seu, que Ele separou para si, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Então o arrebatamento é repentino, sucederá de uma forma iminente. Cristo virá para ladrão para alguns, como ladrão para alguns. Cristo virá como visita adornada para outros. Eu não sei em qual dos lados você que me escuta se encontra. Se você está ouvindo a palavra arrebatamento surtindo efeito no seu coração como um pesar, como alguém que não está desfrutando e não está participando disto, ou como alguém que está aguardando, mas de fato ele virá. E pode ser hoje. Pode ser que você durma e acorde já desfrutando deste ato, que é o arrebatamento da igreja. Mas quem participará deste arrebatamento? Quem fará parte disto? A gente entende pela Bíblia Sagrada que quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário e ele derramou sobre nós o teu Espírito, ele vai selar a tua igreja. O selo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então Cristo, ao buscar a sua igreja, ele não vem buscar todos que estão na terra, pelo contrário, ele vem buscar os seus, os que têm o selo. O Espírito Santo na vida do crente, ele é como um penhor, ele é o selo, é a marca. Nós somos selados e marcados por Cristo. E o Espírito Santo que nós recebemos em nossos corações, ele é a prova e a evidência deste selo. É ele quem evidencia a salvação em nossas vidas. Então o arrebatamento não é para qualquer um. O arrebatamento é para aquele que foi selado pelo Espírito Santo, foi resgatado, foi comprado, foi adquirido. Então falar de arrebatamento, não tem como eu te falar sobre o arrebatamento sem fazer você entender que o arrebatamento é para aquele que tem o selo do Espírito Santo na vida. Uma vez que eu estou na presença de Deus e sou participante disto, o Espírito Santo passou a fazer morada em meu coração. E ele nada mais é do que o selo, ele é o penhor. Quando nós andamos na terra, o Senhor vê uma igreja, não placas, mas ele vê um povo seu, que tem o selo, a marca da promessa. É este povo que ele vem buscar. É um povo que é selado pelo Espírito Santo. Quando Pedro está pregando em Atos capítulo 2, ele vai dizer que Deus entregou para Jesus Cristo a promessa e ele a derramou sobre nós. Por isso que nós somos igreja, porque somos portadores do Espírito Santo do Senhor. Na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 1, glória a Deus, e no seu versículo 13, Paulo ele vai falar um pouco sobre isso, glória a Deus. Versículo 13 de Efésios capítulo 1, Paulo ele fala assim: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que acontece? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus
para louvor da sua glória, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós fomos selados pelo Espírito Santo, e isto nada mais é do que o penhor da promessa para a redenção e possessão de Deus. Ou seja, uma vez que eu fui vocacionado para esta tão bendita salvação, eu recebi do Senhor o penhor. E a palavra penhor no hebraico, ela vem como garantia. Olha que coisa tremenda. Uma vez que eu sou salvo, estou na presença de Deus e tenho este penhor, sou selado, eu recebi o Espírito Santo como garantia, como penhor. O Espírito Santo é a garantia que existe em minha vida de que eu estou no caminho certo e vou participar deste arrebatamento da igreja. Então o Espírito Santo, todos os dias que acorda comigo, que dorme comigo, ele me garante isto, de que eu estou caminhando para o céu, que eu estou caminhando e sou participante desta grande salvação. Salvos de quê? De uma tão grande condenação, porque a condenação veio ao mundo. A condenação é esta, que amaram mais as trevas do que a luz. Mas uma vez que estamos em Cristo, estamos na cruz, estamos na luz, Cristo nos deu do seu Espírito. Esta é a garantia, é o passaporte, é o acesso novamente a Deus. Glória a Deus. E eu agora sou participante deste povo que se chama igreja. É um corpo bem ajustado, que logo, logo estaremos junto com o Pai. Então, quem participará do arrebatamento? Aquele que tem o penhor, aquele que foi selado, aquele que tem a garantia, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que não só têm o penhor, não só têm o Espírito Santo. Quando eu digo só, não estou menosprezando o tamanho do Espírito Santo, mas é porque a salvação, ela é um grande pacote. Além de termos o penhor, nós somos também comprados com bom preço. Aqueles que foram comprados, Paulo ele diz que ele vem buscar quem? O povo seu, que ele comprou para si. Então nós somos propriedades do Senhor, peculiar de Deus. Então Cristo nos tem como os seus, e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso que eu repito, eu não posso ter uma vida sem compromisso. Eu não posso viver minha vida aqui na terra achando que não tem um Senhor sobre mim, não. É hora de eu rever os meus conceitos e entender que eu sou selado pelo Espírito Santo, eu fui comprado, então o meu Senhor, eu tenho um dono, é Jesus Cristo. Eu fui comprado com bom preço, e Pedro diz que é preço de sangue. Não fomos comprados nem com pedras preciosas, nem com ouro, nem com prata, mas com o sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então Cristo, Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, uma vez que eu estou na presença de Deus, eu fui selado com o Espírito Santo, eu fui comprado e resgatado das trevas, e eu agora estou em Cristo. Por isso que eu jamais posso dizer que serei pego de surpresa no arrebatamento da igreja. Não, eu não devo estar me preparando para ser salvo, para desfrutar disso. Eu ando preparado, com azeite na botija, com azeite na reserva, porque o arrebatamento é para aqueles que já são do Senhor, já são de Deus. Eu não vou ser, eu sou, eu ando como tal, eu me visto como tal, eu penso como tal. O meu comportamento é de alguém que tem um compromisso maior, não com as coisas desta vida, mas com Deus. Aí eu volto no que Paulo disse a Tito: tenha uma vida justa, sóbria, íntegra, mas aguardando a bem-aventurada esperança. Glória a Deus. Então eu vou trabalhar e serei um trabalhador diferenciado, porque até o meu serviço é para a glória de Deus. Eu vou estudar e serei um estudante diferenciado, porque o meu estudo é para a glória de Deus, mas acreditando que o meu trabalho é vaidade, o meu estudo é vaidade, o meu serviço é vaidade, a minha casa é vaidade, porque tudo passa e aqui na terra não temos residência fixa. Por quê? Porque o nosso alvo maior, o objetivo maior, a esperança do crente, da igreja, é ir morar no céu. Oh, aleluia! É isso que Cristo ele disse, olhando para os discípulos, quando ele disse: olha, lembrai-vos
Lembrai-vos da mulher de Ló, que eu tirei e destruí Sodoma e Gomorra com fogo, e ela se converteu em uma estátua de sal. Lembrai-vos dos dias de Noé, porque comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que eu destruí, enviei o dilúvio e destruí a terra com água. O que é que Cristo estava dizendo? Quando você pensa que nada vai acontecer, quando você pensar que está tudo bem, está tudo tranquilo, aí Paulo diz, aí haverá repentina destruição. Por quê? Porque você chegou num nível de que aqui da terra está maravilha, está ótimo, já virou residência fixa. Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu vos faço lembrar do que disse Paulo: será num abrir e fechar de olhos. O mistério é que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Este todos não é toda a humanidade, mas é todos aqueles que o Senhor comprou e separou para si. Que povo é esse? É um povo zeloso e de boas obras. Que povo é esse? É o povo que recebeu o penhor do Espírito Santo, a garantia. Que povo é esse? É o povo que ele comprou na cruz do Calvário. Que povo é esse? É o povo que ele justificou os teus pecados. Que povo é esse? É o povo que ele adotou e legitimou o Filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Que povo é esse? É o povo que ele elegeu desde a fundação do mundo. Para quê? Para ser salvo e desfrutar desta tão preciosa salvação. Se você nesta noite está passando por algum pensamento contrário, querendo olhar para trás, pensando que sua vida não está bem, Deus nos trouxe nesta palavra, neste momento, para acalmar o teu coração e te fazer lembrar de que a tua terra não é aqui, que você não tem residência fixa aqui, que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui é momentâneo, que o nosso objetivo maior está em morar no céu. Glória a Deus. É lá que está a nossa casa. Paulo diz que nós não podemos viver nesta vida amando mais as coisas desta vida do que as coisas de Deus. Por quê? Porque aonde estiver o teu coração, ali também estará o vosso tesouro. Então eu não estou em Cristo, ou melhor, eu não estou nesta terra ao ponto de me esquecer de que a minha casa é no céu. Amados, você deve estudar, deve trabalhar, deve fazer projetos como deve, até porque quem não tem projeto é água parada, não é? Não sai do lugar. Mas colocando Cristo na sua mente, colocando Cristo no seu projeto, e sabendo que o maior foco e objetivo da igreja é ir morar no céu. Então nós estamos vendo a Bíblia se cumprir todos os dias, todos os momentos, e como esta pandemia nos fez entrar e acordar para esta realidade de que Cristo está às portas. E quem vai desfrutar disso? Quem estiver enquadrado dentro desta palavra. Jesus Cristo diz que aquele que estiver em mim e eu estiveres em vós. João capítulo 1 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Entenda que a todos aqueles quanto ele recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. A humanidade, a criatura, foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus. A salvação não é para todos, é para todos aqueles que nele crê. E a Bíblia me mostra que nem todos crerão, mas se você creu, se você alcançou esta graça, glorifique e exalte a Deus, porque você é salvo e agora está em Cristo. E uma vez estando em Cristo, naquele grande dia, Ele não chegará na tua casa como um ladrão, mas Ele chegará como uma visita adornada, preparada, almejada para levar para si. Paulo, Pedro, Tito, escritores diferentes, mas com o mesmo sentido a palavra. Ele comprou para si, este povo é seu. Então eu entendo que eu estarei num dia comum, trabalhando, no meu caso colocando placas, forros de drywall, e de repente o ajudante, se não estiver em Cristo, vai ficar segurando a escada sozinho. Por quê? Porque eu já estou em Cristo nas nuvens, sendo recebido por Ele.
De repente você estará dirigindo o teu carro, você estará dirigindo a tua casa, você estará na tua casa, no teu seio, na tua família, e você será arrebatado, tirado com força desta terra. Por quê? Porque chegou o dia tão esperado para a igreja. Para muitos será dia de tristeza, para muitos será dia de sofrimento, porque quando nós lemos na Bíblia, dizemos que é repentino, é iminente, será no abrir e fechar de olhos. Isso não está dizendo que não será percebido, não, pelo contrário, haverá grandes desastres acontecendo neste ato, porque creches sumirão crianças e muitas crianças, aviões, o piloto com certeza é salvo, ônibus desgovernados, enfim, será dia de notícia, será dias de falatório. Desapareceu um povo sumiu, e aqueles que eram na presença de Deus, os desviados, que conheciam a palavra, mas não eram salvos, estes na mesma hora saberão que não é simplesmente uma catástrofe ou mais uma pandemia, não, mas é o arrebatamento da igreja. A igreja subiu para o Senhor buscou aqueles que ele já tinha comprado. Quem participou disto? Aqueles que tinham penhor, que eram salvos, que estavam em Cristo, que rejeitaram as concupiscências desta vida, da carne, que rejeitaram os prazeres mundanos, aqueles que se entregaram a Cristo e perderam a sua vida. Que vida é esta? A vida nesta terra, porque Cristo disse assim: aquele que perder a sua vida, esse achará. Oh, glória a Deus! Então servir a Deus não é fácil, não, é renúncia, todos os dias renunciamos, porém, não é mérito nosso renunciar, é o Espírito Santo, a garantia que está em nós, que nos ajuda, nos dá graça, nos dá força, nos enche de sabedoria, nos dá entendimento, domínio próprio, para que possamos vencer os dias maus, vencer as tentações, vencer as dificuldades e continuarmos sendo participantes desta tão preciosa salvação. O arrebatamento é uma realidade. E eu, como igreja, jamais posso estar desapercebido. Não posso. Eu devo desfrutar desta tão preciosa salvação. Amados, o arrebatamento acontecerá. Mas acontecerá para quem? Para aqueles que são do Senhor, para aqueles que têm um penhor, para aqueles que foram comprados com bom preço. Glória a Deus por isso. Mas enquanto o arrebatamento não acontece, eu vou ter uma vida de opressão aqui na terra? De maneira nenhuma. Eu vou desfrutar de um céu aqui na terra. Eu quero vos fazer lembrar dos 12 espias que Moisés separou e mandou espiar a terra. Quando eles saíram de lá, eles trouxeram cachos de uvas tão grande que foi preciso 2 homens para poder carregá-los. Ou seja, eles ainda não estavam na terra, mas já estavam desfrutando um pedaço dela. Assim somos nós os salvos. Não estou no céu ainda, mas estou aqui e desfrutarei de um pedaço do céu. Por isso que eu sou diferenciado. Por isso que as pessoas têm que olhar em mim e ver o brilho do Espírito Santo. Por isso que eu não ando amargurado nem rancoroso, não sou uma pessoa triste, mas eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque meu alvo não está aqui. Meu objetivo é o céu. O sentimento que queima e para em meu coração é um retorno na minha casa, um retorno ao meu lar. Por quê? Porque a igreja logo, logo será arrebatada, tirado com força desta terra. Então, nós aprendemos no dia de hoje que será um rapto, será de forma repentina, será um acontecimento que para muitos será algo triste, mas para outros será dia de glória, dia de alegria, dia de regozijo. Se cumprirá os salmos que tantos pregam, mas pregam em fora de contexto, aonde o salmista diz que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Por que eu digo que pregam em fora de contexto? Porque aqui na terra nós vamos sofrer, nós vamos continuar chorando, e a lágrima não será enxugada.
De fato, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima naquele grande dia, que é o dia tão esperado. Ali não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pranto, nem tristeza. Por quê? Porque estaremos diante de Cristo. Glória a Deus. Estamos aguardando isto. Quando será? Não sei. Por isso eu estou apto, estou pronto, estou preparado. Não estou, amados, vivendo uma vida como vivem os demais que não têm esperança. Não, eu estou olhando para o alvo com sensação no meu coração de que em breve Cristo vai voltar. Por que eu digo breve? Porque os sinais estão aí. Os gritos, os alertas de que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E que igreja é essa? Comprada, redimida, lavada, aquele que Ele selou. Nós que estamos vivos, no arrebatamento da igreja, quando o Senhor der a ordem ao anjo, que ele tocar a última trombeta, nós não escutaremos a trombeta. A trombeta é para acordar os mortos que estão dormindo. A Bíblia diz que a última trombeta soará, eles ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos, seremos transformados em um corpo de glória, em ignomia. Agora este corpo que foi afetado pelo pecado, que cansa, que envelhece, que pega doenças, que está vulnerável a vírus como este, agora depois de ser sido transformado, ele não tem mais limitação, não tem mais canseira, não tem mais fadiga. É um corpo semelhante ao corpo de Cristo quando Cristo ressuscitou. Os discípulos estavam todos trancados com medo dos judeus, mas quando Jesus ressuscitou, ele vai se apresentar vivo no meio dos discípulos. As portas estavam trancadas, mas como que Jesus se apresenta no meio deles? Corpo glorificado, não tem mais limitação. Eu estou aqui, como em milésimo de segundos vou para outro estado. Por quê? Porque o corpo de glória não tem mais lei da gravidade, não tem mais limitação, não tem mais canseira. De fato é um corpo perfeito. Enfim, eu alcancei a perfeição. Aqui na terra somos imperfeitos por causa do pecado. Esta matéria foi contaminada pelo pecado, por isso que ela envelhece, por isso que morre, por isso que tem doenças. Mas depois do corpo glorificado, quando Cristo der a ordem que nós formos transformados, agora não há mais canseira, glória a Deus. Você pode pegar aquele remédio da pressão alta e jogar no lixo. Por quê? Porque agora não precisa mais dele. O teu corpo foi transformado em um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Oh, glória a Deus. A perfeição chegou na sua vida. A perfeição chegou porque o corpo será perfeito. E aquele que está morto, ele vai ressuscitar primeiro. Como? Em um corpo glorificado. A Bíblia diz que aonde estiver o cadáver, aí junta-se a águia. Aquele que morreu em alto mar, aquele que morreu na guerra. A Bíblia diz que o mar vai dar conta, a terra vai dar conta. Mas quando ressuscitar, ressuscitará em um corpo perfeito, glória a Deus. E então juntos iremos ao encontro de Cristo que estará nas nuvens. A Bíblia diz que Cristo não descerá na terra de maneira nenhuma. Cristo estará nas nuvens nos esperando. Esta terra é vil, esta terra é contaminada pelo pecado, é podre, jamais suportaria o pisar de Cristo aqui. Por isso que Ele nos aguardará nas nuvens como alguém que está esperando, e nós iremos ao encontro dEle e Ele nos receberá. Glória a Deus. E aqui na terra, irmão Fernando, aqui na terra só ficou a grande angústia. Aqui na terra só restou a grande assolação nos corações, porque Cristo veio como um ladrão para estes que ficaram, veio como uma visita que não estava esperando. Talvez o compromisso foi maior, talvez a vida nesta terra falou maior, o dinheiro, o apego às coisas passageiras, aqueles amigos que se dizem amigos levou ele para coisas que não convém, e ele foi se apaixonando e se agarrando e se enraizando, e agora só restou a angústia de saber que agora a igreja está desfrutando de uma tão preciosa salvação, e ele se encontra
agora distante de Cristo, porque o Espírito Santo já não estará mais na terra, não. O Espírito Santo foi tirado, foi Ele quem conduziu a igreja. E não pense que Ele deixou a igreja e depois voltou aqui na terra, não. Aqui na terra já não tem mais nada para Ele, porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homem, não. Lembra que eu disse a você? O Espírito Santo, Ele é a garantia, é o penhor que está habitando aonde? Em nossos corações, fazendo morada, fazendo você ser templo santificado. Por isso que quando a igreja for arrebatada, Ele conduzirá ao encontro de Cristo e Cristo nos receberá. E aqui na terra só ficará o sentimento de que porque eu não fui fiel a Deus, o sentimento de que eu poderia ter feito mais, o sentimento de que eu poderia ter rejeitado as paixões desta vida, mas agora a porta da graça foi rompida, foi fechada. Já parou para imaginar o desespero destas almas? Já parou para imaginar o desespero desta vida? A parábola das 10 virgens diz que quando houve o clamor, que as prontas entraram, as loucas acordaram do seu sono, depois foram tentar comprar azeite, mas não conseguiram comprar, ou quando chegaram que bateram na porta, era tarde demais. E o desespero, a Bíblia nos mostra como um desespero. A Bíblia diz que elas bateram na porta, mas aquele que abriu disse que não as conhecia. Veja, elas tiveram a oportunidade, mas perderam. Porque o grande pensador diz que nesta vida há duas coisas que não voltam mais: uma flecha atirada e uma oportunidade. Esta não volta mais. E é a hora, a oportunidade é nos dada de estarmos em Cristo, colocarmos o nosso coração na palavra de Cristo e fazer como o salmista: eu peguei a tua palavra e guardei em meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Por quê? Porque o meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com Deus. Eu não estou olhando para a terra ao ponto de amá-la mais que a obra de Deus. Eu estou trabalhando porque eu preciso trabalhar, mas sabendo que o meu sustento vem do Senhor, que o céu de glória é minha casa fixa. Talvez aqui na terra você paga aluguel, e é uma luta para pagar o aluguel, mas lá no céu não. A Bíblia diz que as moradas estão preparadas desde a fundação do mundo. É aquilo que está reservado para nós. Graças a Deus, oh glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus em vos alertar, em vos fazer saber que o momento é agora. A salvação é presente, não é futura. Você não vai ser, você tem que ser salvo e deixar que o Espírito Santo evidencie isso na sua vida todos os dias. Então eu durmo como salvo e acordo talvez um pouquinho mal-humorado, mas continuo salvo. Talvez eu acordo com os meus humores alterados, mas humor alterado de salvo, porque eu salvo ira também, mas não peca, porque eu sou salvo. Não é que eu dormi crente e acordei desviado, eu dormi crente e continuo crente, dormi salvo e acordo salvo, sabendo que o meu julgamento é diário na presença de Deus. O pastor Gerson nos ensinava dizendo que todo dia é um dia de julgamento, e quando você deita a cabeça no travesseiro, você pode descansar e refletir, porque passou mais um dia de julgamento. Enquanto estamos vivos, estamos sendo julgados. Passou a morte, segue-se o juízo, diz a Bíblia. Então, enquanto o arrebatamento não aconteceu, há esperança. Pastor, eu servi a Deus, busquei a presença do Pai por muitos anos, mas fui ferido, me machucaram, fui subestimado, enfim. A Bíblia diz que há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. E eu tenho aqui a verdadeira fonte que brota água viva, que tem o poder de trazer vida novamente ao teu ser, que é a poderosa palavra de Deus. Então, se você está oscilando, se você está desanimoso, se você está parado, é noite de voltar à presença de Deus.
É noite de pegar a tua Bíblia, que está um pouco empoeirada, bater o pó dela e começar a ler de novo, e voltar-se a buscar a presença de Deus, porque você ouviu hoje alguém dizer a você que o arrebatamento é uma verdade, e você quer participar disso. Seja inteligente e se apegue naquilo que é duradouro e eterno, que é as coisas de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo, que Deus nos abençoe. Então hoje nós aprendemos pela palavra de Deus que o arrebatamento será de uma forma eminente, de uma forma repentina. É um rapto, é um tirar com força da terra. Nós estamos caminhando e logo logo nós seremos arrebatados. E quem que ele vai buscar? O que ele comprou e separou para si, um povo zeloso de boas obras. É um povo que tem o selo, que tem o penhor como garantia, que é o Espírito Santo. Este é o seu povo, é o povo de Deus, o bichinho de Jacó. Glória a Deus, amém? Eu quero aqui glorificar a Deus. Tem alguma pergunta? Temos algumas perguntas. Se for muito difícil, o pastor Paulo responde. Glória a Deus, amém? Quer fazer a pergunta? Amém. Pai do Senhor, Fernando. O nosso irmão Eduardo que mora ali no Vila Souza, ele pergunta, é fácil de responder essa, tá? Será que está aberto os 7 selos do Apocalipse? Se está aberto? Ainda não. Nós acreditamos pela palavra de Deus que os selos serão abertos após o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, ela é dividida em 2 partes. Na primeira parte, Cristo ele não desce sobre a terra. Na primeira parte da segunda vinda de Cristo, ele arrebata a igreja da terra. A igreja é arrebatada da terra, é tirada da terra, e aqui na terra acontecerá o primeiro período, que é dividido em 2 partes. Nós vamos falar isso com mais detalhes mais para frente. Mas quando a igreja sair da terra, começará a contar um relógio. Nós vamos falar sobre o relógio, que é o relógio de Daniel, da grande profecia que tem das 70 semanas de Daniel. Ficou faltando 1 semana de anos, que dá exatamente 7 anos, é um período de 7 anos. Esses 7 anos é dividido em 2 partes. Então na primeira parte 3 anos e meio, na segunda parte 3 anos e meio. Então os selos começarão a ser abertos na última parte deste ano, desta metade de anos de 3 anos e meio. Aí serão abertos os 7 selos, serão derramadas as 7 taças, e nós vamos detalhar aí, se Deus der vida e graça, nós vamos estar falando mais sobre os irmãos. Mas de fato, pela Bíblia, ainda não podemos afirmar isso. A igreja será tirada da terra. Existem 2 vertentes, 2 visões sobre o arrebatamento. E eu não quero me apegar nisto, porque não é o propósito aqui. Nós não estamos numa aula teológica, nem numa discussão teológica aqui. Mas existe uma visão que é pré-tribulacionista e uma visão pós-tribulação. Então nós, pela palavra de Deus, pentecostais, nós acreditamos uma visão pré-tribulacionista. O que é ser pré? Nós não acreditamos que a igreja passará pela tribulação. Há uma visão pós-tribulacionista que acredita que a igreja passará pela tribulação, pela grande tribulação. Nós não somos esse tipo de pessoa, nem temos essa visão. Nós acreditamos que Cristo vai poupar a igreja disto. Cristo vai arrebatar o seu povo e iniciará a tribulação. A igreja será poupada, porque nós acreditamos que a grande tribulação, ela nada mais é para o povo de Israel, para a redenção de Israel, para que Israel venha reconhecer o senhorio de Deus. Então é nada mais que isso. Amém? Mais alguma? Bem, só queria fazer uma pergunta também, até para poder esclarecer um pouco mais, em relação ao que foi falado sobre que o Senhor ele vem para quem estiver pronto, né? Nós sabemos que existe aí algumas condições, até algumas ordenanças que Jesus ele deixou para que a gente pudesse ter direito, né, a todas essas coisas. Para que fique bem claro assim, porque muita gente pode pensar que eu aceitei a Jesus hoje, ou eu reconciliei com Cristo hoje, mas eu não sou batizado, então eu quero saber se eu tenho direito ou não, ou eu não vou ter direito a essa salvação. Então só para que fique um pouco mais claro, porque a gente sabe que existem as ordenanças e a gente deve seguir, a gente que conhece e tem a oportunidade de fazê-las, a gente tem que fazer, né?
Agora, existem os casos que não terão a oportunidade, será muito rápido, como o ladrão na cruz, e que também pode ter ou não. Acho que há uma dúvida das pessoas em relação a isso. Sim, claro. É uma boa pergunta para corroborar com o assunto, porque o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, que a salvação não é por obras, é pela graça, é por aquilo que Ele fez. E existe sim as ordenanças que nós devemos cumprir, a justiça pela palavra de Deus, que é ser batizado, ser participante da Santa Ceia, para se tornar o corpo de Cristo. São regras básicas que nós precisamos fazer para desfrutar disto. Mas como o pastor citou, há pessoas novas convertidas que ainda não tiveram a oportunidade. Aí entra na compreensão de Deus, o Senhor que sonda o coração conhece todas as coisas, Ele te entende. E primeira coisa, segunda coisa, não é pelo fato de eu não ser batizado com o Espírito Santo que eu não tenho o Espírito Santo, ou não é pelo fato de eu não ser batizado nas águas que eu não tenho o Espírito Santo como penhor. O Espírito Santo como selo, ou como penhor, que eu citei aqui, que é a garantia da salvação, ele chegou na tua vida no momento que você creu, no momento que a conversão aconteceu. Porque no teu ser, quando você levantou as tuas mãos e confessou Jesus como teu Salvador, aconteceu uma chamada metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, de comportamento. Então isso aconteceu no teu íntimo. E o Espírito Santo, ele te convenceu disto. Porque você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, você pode conhecer o grego, o aramaico, mas se o Espírito Santo não convencer o homem do seu pecado, a salvação não acontecerá na vida dele ou dela. Então, se você já é convencido do teu pecado, já é conhecedor da tua iniquidade e reconheceu o senhorio de Cristo, é porque o Espírito Santo te deu graça para isso. Ele te abriu a mente, te vocacionou. Então você já tem o selo naquele momento do Espírito Santo. Então entenda, não é pelo que eu vou fazer que eu vou ser salvo, mas é pelo que Ele fez. E o que fazemos na igreja? Agradecemos a Ele por ser igreja. O que é que estamos fazendo aqui nessa noite? Sendo grato a Deus por estarmos aqui. Então, ao meditar na palavra, ao ler, ao estudar, ao ouvir isto, você está continuando a ser salvo. Você está alimentando o teu espírito. Você está colocando lenha no teu altar, para que a chama que está acesa continue queimando até a volta de Cristo. Lembrando que quem acendeu a chama foi Deus. Nós fazemos a nossa parte, que é a manutenção, para que esta chama continue queimando muito bem na presença de Deus. Porque assim como o teu corpo físico precisa de alimento, o teu espiritual muito mais precisa ser alimentado, para que não venha perecer e morrer nesta vida. Mas graças a Deus que nos deu vitória, e estamos aqui hoje ouvindo uma palavra como essa, discutindo este assunto, e isso nos dá bateria suficiente para aguardarmos e continuar aguardando o bom arrebatamento do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então que Cristo possa continuar vos abençoando. Amém? Compartilhe essa live, que essa live possa alcançar corações, vidas. Se teve alguma coisa que eu falei e não é do seu pensamento, ou você não concorda, deixe o seu comentário e nós vamos dar uma olhada, e se for o caso, vamos discutir o assunto melhor. Mas de fato aqui é uma reflexão, para que venhamos a pensar mais como estamos crendo. Porque crer foi difícil para nós, para Deus não. Crer para nós era impossível, sabia disso? Era impossível crer, mas o Espírito Santo nos fez crer. E agora? Agora todo dia nós temos que saber como estamos crendo. Então são dois pensamentos: crer e como você está crendo. E isso é muito importante, saber em quem você está crendo, como está crendo, se este ato de crer que você está tendo está te colocando no céu ou não. Que Deus abençoe. Na próxima terça, se Deus não voltar até lá, se o arrebatamento não acontecer, amém? Se eu estiver vivo e estiver aqui, nós falaremos mais adentro do arrebatamento. Eu falei hoje sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento, uma visão bíblica do arrebatamento e quem participará dele. E agora nós começaremos a falar sim sobre as 70 semanas de Daniel,
é um assunto um pouquinho mais puxado, talvez um pouquinho mais cansativo, mas junto com o pastor aí nós vamos tentar trazer mais para o espiritual, porque o foco aqui não é uma aula teológica, mas é um aprendizado básico aí e um chacoalhão para nós voltarmos à realidade de que o arrebatamento é uma verdade. Que Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a vida do presbítero Fernando. Irmãos, é como foi falado aqui, nós estamos dando uma base, tá? Não é um estudo aprofundado, não é uma teologia como foi falado, mas é uma base, irmãos, para nós que estamos aí na presença do Senhor, para que nós possamos saber o que vai acontecer conosco, porque isso é real, irmãos. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, os sinais estão aí, mas foi falado também que quando parecer estar tudo bem, aí é que o Senhor ele vem. Então nos dá a entender que por esses dias, talvez Jesus ele não volte, porque ainda não está tudo bem, mas precisamos ficar atentos e saber que Jesus ele vem buscar aqueles que são seus. E aqueles que são seus é aqueles que vivem a palavra do Senhor, é aquele que anda segundo os passos que Jesus ele caminhou aqui nessa terra. Então, se você tem se identificado, se você tem se olhado, tem se visto, tentado se conhecer, qual é o procedimento, o que eu tenho que fazer e como eu estou na presença do Senhor, é uma boa oportunidade de você começar a aprender um pouco mais. Mas não fique somente nessas palavras. Pegue lá o texto, ore ao Senhor, faça uma leitura, medita na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor, ele vai te ajudar, tá? E aí prepare aí as suas perguntas. É sempre muito bom quando existem as perguntas e que a gente possa estar respondendo. Quando não pudermos responder naquele momento, a gente vai estudar, a gente vai olhar, mas não vai deixar ninguém sem a resposta. Mas uma coisa é certa, irmãos, tudo que nós fizermos aqui vai ser diante da palavra de Deus. Não vamos fugir daquilo que é a palavra do Senhor. Então todas as coisas que acontecerem aqui estarão debaixo da poderosa palavra e na direção do Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a você que está nos assistindo. Continue nos ajudando, irmãos. Estamos aí, precisamos também da ajuda dos irmãos que puderem contribuir, colaborar. Quero agradecer a alguns irmãos que têm colaborado, que têm nos ligado, mandado mensagem para nós, no particular, para que nós possamos receber uma oferta. Estão fazendo isso de coração. Quero dizer a você que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que quem recompensa é o Senhor. Mas tenha certeza que enquanto puder, nós estaremos aqui, nessa live, nesses canais, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Na quinta-feira temos o nosso culto, às 20 horas estaremos aqui cultuando, aquele grande culto de adoração ao Senhor. É culto de vitória, irmãos, culto em que você vai receber a bênção da parte do Senhor. Tenha certeza disso, que Deus ele tem bênção para as nossas vidas. Então, não perca aquele grande culto, vai ser uma bênção. O Senhor Jesus estará conosco, o Espírito Santo é quem vai pregar, porque a palavra vem do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Se você ainda não aceitou a Cristo e você quiser nessa noite aceitar ao Senhor como seu Salvador, mande aí uma mensagem para nós, estaremos respondendo, estaremos orando pela sua vida. Se você saiu da presença do Senhor, está triste, desanimado, mas que quer reconciliar com Cristo, a oportunidade é essa, a hora é essa. Não perca tempo, Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero convidar sempre também os obreiros que estejam sempre conosco para nos ajudar, que será muito bom, irmão, será muito bem-vindo. É tempo de buscar a presença do Senhor. Não podemos ficar parados, não podemos desistir e não podemos desanimar, irmãos, porque existe uma multidão aí fora que precisa da nossa ajuda. Então vamos trabalhar para o nosso Senhor com grande alegria e o Senhor ele vos recompensará.
Vamos colocar de pé, aquele que puder, você em casa aí, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Se você tem aí um pedido de oração, você medite, coloque aí em oração, que nós vamos estar orando nesse momento, pelos enfermos. Vamos orar, irmãos, pelas famílias que perderam seus parentes, seus entes queridos. Vamos orar, irmãos, para aqueles também que estão desempregados, que já não estão vendo mais como sustentar a sua própria casa. Eu quero orar para que o Senhor ele possa intervir, que o Senhor ele possa interceder, que talvez você esteja desempregado, mas que o Senhor não deixe faltar nada na sua mesa, na sua casa, e que abençoe grandemente a sua família. Vamos orar a Deus e agradecer em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças pela tua presença e por este culto maravilhoso, Senhor, em que nós estivemos aqui aprendendo a sua palavra. Senhor, agora nos ajuda, Senhor, para que na próxima semana nós estejamos aqui firmes, Senhor, e que tudo dê certo, Pai, para a glória do Teu nome, para que esta palavra, ela possa chegar àqueles que precisam ouvir, e que venham, Senhor, a aprender, e a abrir a sua mente, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, de que há um Deus no céu, e que existe um plano de salvação para toda a humanidade, e que aquele que crê será salvo para a glória do nome do Senhor, e que quando o Senhor, Ele vier buscar a sua igreja no dia do arrebatamento, que será o maior acontecimento que haverá na terra, o Senhor ele venha nos buscar e nós estejamos com ele para a glória do nome do Senhor, abençoando todo lar, toda casa, Senhor, que seja sempre abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com essa amada igreja, com você que está nos assistindo, e seja para todos sempre. Todos digam amém, para a glória do nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada, e que o Espírito Santo do Senhor, ele possa confortar e alegrar aos vossos corações. Muito obrigado pela vossa paciência em nos ouvir, em nome de Jesus. Deus abençoe.